Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Você já blasfemou contra o Espírito Santo? Graças e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Esse é o quadro Contexto, onde nesse quadro nós pegamos alguns versículos bíblicos e trazemos eles para interpretar dentro do seu contexto, para que nós possamos chegar ao entendimento mais correto desse versículo dentro do seu contexto. Então já curte, comenta, compartilha, comenta embaixo um comentário aleatório aí no final você manda outro comentário lá a respeito do vídeo e bora lá pro vídeo. Valeu! Pessoal, só um adendo aqui, né? Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa aí no fundo aí, carro, barulho, música, é porque tem hora que a rua aqui ele é um pouco movimentado. Tem vezes que é mais silêncio, mas tem vezes que é mais movimentado. Então, não liga pra isso não. Bora pro vídeo. Então, como você sabe, o vídeo de hoje é para nós entendermos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, no versículo 31, a Bíblia fala assim, ó: Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então é uma declaração bem enfática e forte a respeito de Jesus, né? Quando fala sobre pecados que não têm perdão. Por quantas vezes você já teve medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo? Quantas vezes nós já fomos corrigidos, né, por fazer alguma brincadeira ou outra ali, né? Você sabe o que eu tô falando. Às vezes você fala algum som imitando língua estranha, aí vem alguém e fala, opa, blasfêmia contra o Espírito Santo, tem perdão. E aí nós evitamos alguns tipos de brincadeira, né, por conta desse entendimento. Mas quando a gente vai ler essa passagem, a gente vai ver que é algo um pouco mais profundo, na verdade. E nós lemos o versículo 31 em diante, onde Jesus ele fala isso, mas o porquê que Jesus disse isso? É isso que nós sempre temos que fazer com o contexto bíblico, perguntar o porquê, quando, onde, como, e aí nós vamos chegar ao entendimento correto do texto, porque sempre a gente chegar ao entendimento mais correto do texto, nós precisamos do seu contexto. Existem basicamente 3 regras, eu vi um professor falando, né? Existem 3 regras para se interpretar um texto. Primeiro, contexto. A segunda, contexto, e a terceira, contexto. No versículo 22 em diante, Jesus ele expulsa um demônio, né? Tinha ali um homem, um jovem, que ele estava endemoniado e além de estar endemoniado era cego e mudo. Então, pelo poder do Espírito Santo, Jesus expulsa aquele demônio e as pessoas que olhavam aquilo começavam a se questionar, a ser convencidas de que Jesus era o filho de Davi, aquele que haveria de vir, de chegar, aquele que foi prometido a Israel, a quem eles tinham grande expectativa que viesse. Só que no versículo 24, e aí que está talvez ali o cerne, ou a chave para nós entendermos toda essa afirmação de Jesus, os fariseus, eles atribuíram a obra que foi realizada pelo Espírito Santo, eles atribuíram a demônios. Ou seja, eles disseram, olha, você expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios, por Beelzebu. E Jesus, no versículo 25, 27, Jesus explica o porquê que essa expulsão não poderia ser feita pelo poder de outro demônio. Pelo simples fato de que o demônio não poderia estar lutando contra o próprio demônio. Satanás não pode lutar contra Satanás, porque senão o reino dele não vai subsistir, né? O reino dele vai desaparecer. E aí Jesus faz uma afirmação contrária. No versículo 28 ele diz assim, ó: Mas se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo, então o reino de Deus chegou a vocês. Jesus conta aquela história, né? Como que um homem pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo para depois saqueá-lo, né? O que Jesus está querendo falar aqui? É que o reino de Satanás estava sendo saqueado, o reino das trevas estava sendo desfeito. Jesus começa a vencer Satanás lá em Mateus 4, em Lucas 4, porque fala do poder do Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto, né? E lá, por meio da palavra, e Jesus vai vencendo Satanás durante o seu ministério todo, aonde ele vai expulsando os demônios, ele vai curando os enfermos, todas as mazelas espirituais, Jesus estava desfazendo pelo poder do Espírito Santo. E finalmente, Jesus vence Satanás de uma vez por todas na cruz do Calvário.
Olha o que está escrito em Colossenses 2, 13 e 15. Diz assim, ó: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. E isso foi feito na cruz do Calvário. E no versículo 30, Jesus ele fala: quem não é contra mim, é por mim, ou vice-versa, né? Jesus ele está falando assim, ó, não existe campo neutro. Não existe campo neutro. Ou é do diabo ou é de Jesus. Não tem esse negócio não. E aí o versículo 31, que é o que nos interessa. Eis a questão, né? Jesus ele fala, olha, se vocês blasfemarem, ou falarem algo, falarem mal do Filho do Homem, beleza, tem perdão. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não tem perdão. O que acontece é que no versículo que nós lemos, o versículo 24, os fariseus, eles vendo a obra de Jesus, eles atribuíram essa obra, né, do Espírito Santo, na verdade, eles atribuíram essa obra aos demônios, de forma consciente, de forma deliberada, aquilo que era a obra do Espírito Santo, e eles sabiam disso. É por isso que é consciente. Lembra quando Nicodemos chega até Jesus, lá de noite, na surdina, e ele fala: mestre, rabino, nós sabemos que o Senhor é mestre da parte de Deus. Só pode ter vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então eles tinham consciência de que Jesus operava por meio do poder de Deus. E os fariseus, né, eles tinham conhecimento da lei. A eles foi revelado, né, eles tinham a princípio a mensagem de restauração que era primeiro para os judeus. Jesus mesmo, quando ele vai enviar os discípulos, em Mateus no capítulo 10, versículos 5 e 6, ele fala assim, ó, não vai aos samaritanos, não vai aos gentios, mas vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles tinham ali, entre aspas, essa primazia, né, na missão e no objetivo da missão de Jesus, mas eles rejeitam. Lembra do versículo de João 1, que diz assim, ó, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então eles rejeitaram Jesus, e a maioria deles conhecendo, sabendo no poder do Espírito Santo, na autoridade de Deus que estava sobre Jesus, assim como Nicodemos reconheceu quando esteve com Jesus lá de noite, né, em João capítulo 3. Porém, mesmo assim, eles blasfemaram contra Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. A palavra de Deus vai falar que Pilatos viu isso, que sabiam que eles estavam entregando Jesus por inveja. Porém, a blasfêmia do Espírito Santo não está na fala deles em si, mas é algo que está por trás dessa fala deles. O fato deles atribuírem a obra do Espírito Santo a demônios não é a blasfêmia em si, embora isso faça parte, mas é algo que está por trás. O que? Você faz essa pergunta. O que? E a resposta é um coração endurecido. Atos capítulo 7, versículo 51 fala assim, ó, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. O que Estevão está falando aqui e para quem ele está falando? Praticamente para o mesmo grupo, aqueles do Sinédrio que foram ouvir Estevão, apresentaram falsas acusações contra ele, e ele fala o seguinte, vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês rejeitam a obra do Espírito Santo. E é essa a questão. Eles sabiam, conheciam, porém eles resistiam. E isso que causou a sua fala contra o Espírito Santo, sua blasfêmia contra o Espírito Santo. É possível blasfemar, é possível falar contra Deus, contra o Espírito Santo, por ignorância. O apóstolo Paulo ele fala na sua carta, né, 1 Timóteo 1,13, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Porém, Jesus ele estava falando com pessoas que não eram ignorantes. Ele estava falando com pessoas que tinham consciência, e é esse ponto que você deve se apegar. Pessoas que deliberadamente rejeitavam a verdade, não queriam reconhecer. É possível blasfemar por ignorância, assim como nós vimos o apóstolo Paulo. Mas o que Jesus estava combatendo lá eram pessoas que sabiam. É possível você ter o conhecimento da verdade. É possível você conhecer o Evangelho, reconhecer o poder do Espírito Santo e resisti-lo, e negá-lo, e abandoná-lo. E isso, a partir daí, gerar
uma resposta de um coração endurecido. Veja o que está escrito em Hebreus, no capítulo 6, do 4 ao 6, diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ou seja, eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. E é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. Fala de pessoas que eles chegaram ao estado de coração tão endurecidos que eles se tornam pessoas que não voltam mais a um estado de arrependimento. Essa queda ela não acontece de um dia para o outro. O endurecimento do coração não acontece de um dia para o outro. Ele vai ocorrendo aos poucos, de pecado sem arrependimento para pecado sem arrependimento. Eles vão rejeitando a ação do Espírito Santo no seu coração, até que chega o momento da queda. Até que chega o momento onde essas pessoas elas caem da graça. E é impossível que elas cheguem novamente ao arrependimento, porque o coração está endurecido. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é, como eu disse, exteriormente ela se manifesta por falas ou atitudes, qualquer coisa que seja, contra Deus, mas interiormente fala de um coração endurecido, um coração que rejeita a ação do Espírito Santo e por muitas vezes foram participantes dessa mesma ação do Espírito Santo. Está muito conectado a blasfêmia do Espírito Santo com o texto que nós lemos de Atos 7,51, com esse texto que nós lemos de Hebreus, né, 6, do 4 ao 6, e também no texto de 1 João 5,16. Fala assim: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometerem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. É claro que todo pecado ele gera morte, porque está escrito em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. João ele faz uma diferenciação. No capítulo 1, 9, 10, capítulo 2, do início ali, 1, 2, ele diz assim: ó, filhinhos, eu peço para que vocês não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um justo, né, um advogado fiel. Né? Vocês têm um paráclito, né, que ele é a propiciação pelos vossos pecados. Ou seja, para você que pecou, você tem um advogado que te perdoa. Porém, João ele cita alguns pecados em sua carta. No capítulo 2, 9, 11, 3, 15, ele fala sobre o pecado de odiar o irmão. No capítulo 2, 15 e 17, ele fala sobre amar as coisas do mundo. No capítulo 2, 9, no 2, 22 e 23, ele fala sobre negar Jesus Cristo, né? Negar Jesus Cristo, que quem nega Jesus Cristo, esse tem o espírito do anticristo. E no capítulo 3, ele fala do versículo 5 ao 10 sobre viver pecando, sem se arrepender dos seus pecados. E ele diz o seguinte: aquele que vive pecando não é nascido de Deus, mas é filho do diabo. Não tem a semente de Deus nele, mas ele é filho das trevas. Ou seja, o que João está separando aqui, o que é pecado que leva à morte? São pecados deliberados. Eu já vi alguns intérpretes, né, falando que talvez o melhor entendimento ou a tradução para esse texto não é pecado que leva à morte, mas é aquela pessoa que peca até a morte. Entende? Que vai pecando e o seu coração se torna endurecido, enrijecido. E mais uma vez, o público é sempre o mesmo. Pessoas que tiveram a revelação. Pessoas que tinham ou têm conhecimento. Pessoas que de alguma forma participaram do Espírito Santo. Participaram da palavra de Deus, provaram o dom celestial, como nós lemos em Hebreus. E o que esses têm em comum com aquele grupo que Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 12? O que essas pessoas, esse texto que nós estamos lendo, né, tem a ver com o grupo que Jesus estava falando lá em Mateus 12? Eles conheciam o poder do Espírito Santo, eles reconheciam a autoridade de Deus e eles rejeitaram, eles resistiram e para eles não haveriam perdão. Assim como para esses versículos que nós estamos lendo, né, aqueles que pecam até a morte, aqueles que foram participantes do Espírito Santo, conhecendo o dom de Deus e caíram, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, não tem perdão. E depois vamos falar mais sobre isso. Tem um outro texto de Hebreus 10, 26, 29, fala assim, ó: porque se continuarmos a pecar de propósito ou deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados,
Ou seja, já não tem o que fazer. Lembra que Jesus ele disse? Quem blasfemar contra o Filho do Homem vai ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. E ele fala aqui, ó, já não resta mais sacrifícios. O texto falando aqui, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Mais uma vez, a ação do Espírito Santo sempre está presente e a manifestação e a descrição da recusa dessa ação também sempre está presente, conectado ao pecado que não tem perdão. Ou seja, a pessoa que ela continua a pecar depois que ela conheceu a verdade. Ou seja, eles tiveram conhecimento da verdade, conhecimento do Evangelho, mas eles continuaram a pecar, já não resta mais sacrifício. Já não tem mais o que fazer, não tem perdão para eles. Por quê? Eles pisaram o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança e insultaram o Espírito da graça. Não é alguém que pecou e se arrependeu, não é alguém que está passando por uma crise de fé, mas é alguém que, tendo experimentado toda a realidade da conversão e da salvação, vira as costas e volta a viver uma vida de pecado deliberado, mesmo tendo consciência da verdade. E volta nas mesmas práticas de vida que vivia sem Jesus, negando a obra do Espírito Santo. Talvez no final desse vídeo você possa estar, às vezes, temeroso, né? Poxa, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Nossa, será que eu já falei alguma coisa? Ai, meu Deus do céu, e agora? Será que eu não tenho perdão? Meu Deus, será que eu vou pro inferno? Pode ter certeza de uma coisa, se você está tendo essa preocupação ela não gera no seu coração, não é gerado no seu coração por vontade própria, natureza própria. Com certeza é o Espírito Santo que está agindo, provocando essa consciência, provocando esse temor. Então, muito provavelmente, você não está com o coração endurecido, você não tem resistido a ação do Espírito Santo. Agora, porém, você precisa entender por que você está temendo isso, né? Precisa se perguntar por que você está tendo esse tipo de medo, qual o tipo de prática você está levando, né? Qual o tipo de vida você está levando. Se você fizer uma análise e tiver a consciência de que você não está andando nos caminhos do Evangelho, obedecendo a Deus, isso está gerando essa preocupação, não é você se perguntar se você blasfemou ou não, é você tomar uma decisão de abandonar a vida de pecado e se voltar inteiramente para Deus, viver uma vida em obediência à palavra de Deus. E para concluir, encerrando esse vídeo, ficou um pouco longo, né? Blasfemar contra o Espírito Santo não é apenas falar coisas a respeito de Deus. Não só isso. Mas isso é fruto de um endurecimento de coração. Resistir ao Espírito da graça, insultar o Espírito da graça, reconhecendo a ação de Deus, reconhecendo a manifestação de Deus, reconhecendo a verdade, o dom celestial, participar dos poderes da era por vir, pessoas que estavam dentro daquela realidade. E elas rejeitam. Você pode conhecer algumas pessoas assim. Talvez você conheça pessoas assim, que estavam na igreja e de repente saíram, viraram a cabeça, negaram, Jesus não existe, Deus não existe, eu não consigo crer mais, pra mim isso tudo é mentira. A gente vê isso muito na internet, pessoas que faziam parte de denominações e de igrejas e depois saíram e disseram que foi uma experiência legal da minha vida, hoje não tô mais, sabe? E por que essa blasfêmia não tem perdão? E eu faria outra pergunta. Será que a pessoa que chega ao endurecimento de coração, ele quer ser perdoado? Essa questão. O apóstata, né, isso está muito também ligado à apostasia, ele não quer ser perdoado. Ele não tem do que ser perdoado na consciência dele e ele não reconhece que aquele a quem nós dirigimos ou confiamos que pode nos perdoar, ele de fato tem poder para perdoar, entende? Então, blasfemar é isso. Tá? Não é apenas falar, é algo que está por trás do falar, um coração endurecido, uma resistência ao Espírito da graça. E se é o Espírito que convence-nos do pecado e nós estamos resistindo a ele, de fato não seremos perdoados. E algumas pessoas vão pensar, poxa, mas pode resistir ao Espírito Santo? Bom, é o que Estevão disse, vocês resistem ao Espírito Santo. Então fica um alerta, né? Existe uma linha, existe um ponto gradual onde as pessoas elas vão blasfemando. Ninguém blasfema de um dia para o outro, ninguém abandona de um dia para o outro. Fica esse alerta, é algo gradual, progressivo, até que essa pessoa ultrapassa o limite e elas se tornam endurecidas de coração, blasfemadores contra Deus, contra o Espírito Santo, e com certeza isso não terá perdão. Se você entendeu, gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha aí embaixo, aí, manda para os seus amigos,
faça aí dessa mensagem uma discussão dentro da sua célula, no seu grupo de estudo, ou na sua casa, na sua igreja, enfim, grupo de jovens. E qualquer coisa, a gente está à disposição. Manda mensagem no direct e tal. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. É nóis.